Autoridades do Afeganistão afirmam que a fronteira com o Paquistão não existe. Eles chamam a demarcação atual de imaginária. Um ministro sênior do Talibã chegou a afirmar que o território afegão se estende até a ponte Atok, bem dentro do Paquistão. Isso não é uma retórica isolada, reflete um sentimento mais amplo dentro do governo Talibã, onde muitos veem a fronteira como uma linha colonial ilegítima traçada há mais de um século. Os confrontos recentes na fronteira confirmam isso. Após meses de tensões crescentes e ataques esporádicos, a situação explodiu em conflito aberto no início de outubro. Ambos os lados trocaram artilharia, tiros e ataques aéreos, e cada um culpou o outro por iniciar o confronto. O timing não poderia ser pior. Desde 2025, mais de 2 milhões de refugiados afegãos foram deportados do Irã e do Paquistão, com algumas estimativas colocando o total mais próximo de 3,4 milhões. As Nações Unidas alertaram que esse retorno em massa está agravando a instabilidade em um país já debilitado pelo colapso econômico, escassez de alimentos e governança fraca. Um novo conflito no Afeganistão não ficaria restrito. Seus impactos inevitavelmente atingiriam toda a região. A história oferece um alerta sombrio. Por séculos, o Afeganistão enterrou impérios que tentaram conquistá-lo. No entanto, agora, ao perseguir os fantasmas da glória perdida, corre o risco de se juntar a eles na mesma terra. Desde que assumiu o controle do Afeganistão em agosto de 2021, o Talibã permitiu que grupos militantes operassem livremente dentro de seu território. Embora o próprio Talibã não tenha realizado grandes ataques fora do território afegão, eles deram abrigo e apoio às células terroristas que minam a segurança regional, especialmente às custas do Paquistão. Um desses grupos é o Tehran-e-Talibã Paquistão, ou Tehrik-e-Taliban Paquistão para abreviar, que é uma organização militante anti-Paquistão com grandes reivindicações territoriais. O Talibã afegão supostamente apoia o Tehrik-e-Taliban Paquistão com armas, treinamento e locais seguros, especialmente nas províncias orientais de Kunar e Nangarhar. Claro, o Talibã nega envolvimento, mas muitos de seus altos membros têm laços próximos com militantes do Tehrik-e-Taliban Paquistão, e líderes do Tehrik-e-Taliban Paquistão já apareceram abertamente em eventos oficiais na capital afegã. Como resultado, o Paquistão acusa o governo talibã de não conter o Tehrik-e-Taliban Paquistão, senão de apoiá-lo abertamente. Essa acusação, no entanto, está ligada a uma queixa muito mais antiga que remonta à linha Durrand. Traçada em 1893 pelo Império Britânico, a linha Durrand dividiu comunidades étnicas paxtuns entre o Afeganistão e o que mais tarde se tornou o Paquistão. A própria linha foi baseada no alcance dos rifles britânicos, não em onde as pessoas realmente viviam. Pouca ou nenhuma consideração foi dada à geografia, à história ou às realidades locais. Para os habitantes locais, o acordo foi um desastre. Ele dividiu comunidades que haviam coexistido por séculos. O povo pastó foi particularmente afetado. A nova fronteira dividiu suas cidades e vilarejos. Mesmo agora, 132 anos depois, sucessivos governos afegãos continuam rejeitando a linha Durrand. Mas isso nos surpreende. Quase 3 vezes mais paxtuns étnicos vivem no Paquistão do que no Afeganistão, o que sempre alimentou fortes sentimentos irredentistas em Cabul. Então, enquanto Islamabad trata a linha Durrand como uma fronteira internacional reconhecida, Cabul e, por extensão, o Tehrik-e-Taliban Paquistão a consideram ilegítima. O objetivo autoproclamado do Tehrik-e-Taliban Paquistão, portanto, é fomentar a instabilidade e minar a autoridade do Paquistão em Khyber Pakhtunkhwa e partes do Baluchistão, para depois fazer com que essas regiões se unam ao Afeganistão. Este é o mapa mais associado a essa reivindicação. Um Afeganistão que faz fronteira com o rio Indo na ponte Atok e desce serpenteando ao longo do rio até o mar. Ela abrange todos os territórios étnicos paxtuns e ainda mais. Existe um planejamento estratégico por trás dessa reivindicação territorial. Se um governo afegão unisse o povo pashtun em uma só entidade política,
a dominância pashtun, que já representa cerca de 40% da população, se fortaleceria ainda mais. Além disso, o controle sobre a pouco povoada Baloquistão daria ao Afeganistão acesso ao mar. Esses dois objetivos, tornar-se uma maioria étnica e escapar do isolamento de um país sem saída para o mar, poderiam formar a base para um Estado afegão moderno e centralizado. É uma visão que foi compartilhada por todos os governos afegãos antigos e novos, incluindo o Talibã e o Tehrik-i-Taliban Paquistão. No entanto, é duvidoso que os pastós paquistaneses queiram se unir aos seus parentes afegãos, assim como é improvável que os baluches étnicos queiram ter qualquer relação com o Afeganistão. O Paquistão tem muitos problemas sociais e econômicos, mas está muito à frente do Afeganistão em todos os indicadores. Ainda assim, esses fatos podem se mostrar irrelevantes. Pessoas comuns raramente têm a chance de decidir seu destino quando são pegas nas engrenagens da geopolítica. Esta publicação do Ministério do Interior do Afeganistão deixa pouco espaço para interpretação. Diz literalmente que a linha Duran entre o Afeganistão e o Paquistão foi imposta à força e que o Talibã busca recuperar os territórios usurpados. De modo geral, embora a posição afegã seja compreensível, ela está longe de ser única. Muitas comunidades étnicas são divididas por fronteiras, o que é algo comum. Poxa, até mesmo dentro do Afeganistão existem grupos étnicos que estão separados de seus semelhantes no exterior, incluindo as comunidades persa, tajique, uzbeque e turcomena. E embora a linha Duran tenha realmente sido traçada pelos britânicos, todas as outras fronteiras do Afeganistão também foram. A fronteira norte com o Uzbequistão e o Tajiquistão foi delimitada pelo diplomata britânico Nicholas O'Connor, enquanto a fronteira oeste com o Irã foi mapeada por Louis Dane. Então, se o Afeganistão pode reivindicar metade do território do Paquistão com base em critérios étnicos, isso inevitavelmente levanta questões sobre sua própria legitimidade, já que cerca de 60% do Afeganistão é habitado por não pashtuns. A questão é que a lógica nacionalista e irredentista do Talibã é míope. Esse tipo de conflito sempre tem dois lados e, se levado adiante, o retorno pode ser inimaginável. Desde o início de 2024, as tensões entre o Paquistão e o governo talibã do Afeganistão saíram do controle. Os combatentes do Tehrik-i-Taliban Paquistão intensificaram os ataques contra alvos paquistaneses, especialmente nas regiões de Khyber, Pakhtunkhwa e Baluchistão. Em comparação, mais de 2.600 membros das forças de segurança do Paquistão morreram nos últimos 4 anos. Os meios de comunicação nesta parte do mundo são rigidamente controlados. Portanto, é quase impossível verificar alguns desses detalhes de forma independente, mas sabemos o seguinte: em março de 2024, o Paquistão realizou ataques aéreos contra supostos esconderijos do Tehrik-i-Taliban Paquistão no Afeganistão, e Cabul denunciou a ação como violação da soberania. Meses depois, em setembro, guardas de fronteira do Talibã afegão trocaram tiros com forças paquistanesas perto de Kuran e Khost, causando novos confrontos. Em dezembro de 2024, ataques do Paquistão em Paktika atingiram acampamentos do Tehrik-i-Taliban Paquistão, mataram civis e geraram protestos de Cabul. No ano seguinte, em março e abril de 2025, houve grandes tentativas de infiltração de militantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão na região do Waziristão, no Paquistão, e dezenas de pessoas foram mortas como resultado. Desde esses eventos, o conflito só se intensificou. O Paquistão mudou suas regras de engajamento em agosto e passou para a ofensiva. Lançou uma grande operação antiterrorista contra o Tehrik-i-Taliban Paquistão no noroeste do país. Essa operação ainda está em andamento enquanto falamos, e destaca que Islamabad agora está em um ponto de inflexão, no qual acredita não ter outra escolha a não ser tomar uma ação unilateral contra o Tehrik-i-Taliban Paquistão. Desde então, as hostilidades só aumentaram. No dia 9 de outubro, militantes do Tehrik-i-Taliban Paquistão emboscaram tropas paramilitares paquistanesas, matando 11
Um dia depois, o Paquistão respondeu com ataques aéreos em Cabul e outras posições afegãs, onde se acreditava que líderes sêniores do Tehrik-i-Taliban Paquistão estavam escondidos. Em retaliação, forças do Talibã afegão e não do Tehrik-i-Taliban Paquistão atacaram postos de fronteira paquistaneses ao longo da linha do Han. Isso alimentou horas dos confrontos mais intensos já registrados entre os dois lados desde que o Talibã retomou o controle do Afeganistão em 2021. Ambos os lados afirmam ter causado pesadas baixas ao outro, enquanto dizem ter sofrido muito menos baixas. Ambos os lados também relataram ter capturado dezenas de postos de fronteira do outro durante a luta. Mais uma vez, nesta parte do mundo, essas alegações são difíceis de verificar de forma independente. Após mais de uma semana de combates, mediadores do Catar e da Turquia intermediaram um cessar-fogo em 19 de outubro. Autoridades do Talibã paquistanês e afegão prometeram conter a violência transfronteiriça e controlar a atividade militante. Mas essa trégua já parece instável. Confrontos de pequena escala entre Talibã, Tehrik-i-Taliban Paquistão e forças paquistanesas continuam esporádicos e devem persistir por algum tempo. O faccionalismo interno dentro do Talibã complica ainda mais a aplicação de qualquer trégua. Embora o Talibã e o Tehrik-i-Taliban Paquistão tenham laços estreitos, o último goza de total autonomia. Se o Talibã afegão agisse com rigor contra o Tehrik-i-Taliban, Paquistão arriscaria a dissidência interna. E, por isso, o Talibã precisa atender ao seu ecossistema jihadista interno. Portanto, uma trégua é improvável. Mas suponha, só para argumentar, que uma trégua genuína fosse restabelecida e mantida. Resolver as razões subjacentes ao conflito seria extremamente complicado. A geografia da região também não ajuda. O sul da Ásia e a Ásia Central formam um cenário de segurança interligado. Qualquer escalada pode rapidamente atrair potências de longe e de perto. O Catar assumiu o papel de mediador e agora está sediando as negociações. Doha mantém diálogo com várias facções do Talibã, o que poucos conseguem e pode ser crucial. A Arábia Saudita pode se envolver devido ao pacto de defesa mútua com o Paquistão. Os sauditas consideram a estabilidade regional essencial para proteger seus laços de segurança e econômicos com Islamabad. A China também tem interesses no desfecho. Anteriormente, mediou entre o Talibã afegão e o Paquistão e possui enormes interesses econômicos na estabilidade regional, especialmente no Paquistão. Os Estados Unidos também podem entrar em cena. Trump já demonstrou interesse na base aérea de Bagram e a aproximação do Paquistão com Washington pode abrir caminho para o envolvimento dos Estados Unidos da América, embora isso traga altos custos e riscos de segurança. A Índia, por sua vez, pode enxergar uma oportunidade no meio do caos. O Afeganistão é rico em terras raras, e com os controles de exportação da China em vigor, a indústria de defesa da Índia enfrenta uma escassez crescente. Nova Delhi, portanto, receberia de braços abertos qualquer oportunidade de garantir depósitos de terras raras, mesmo que isso signifique alianças improváveis. Curiosamente, o mapa reimaginado do Afeganistão pelos talibãs, onde a fronteira se estende até o Indo, deixa a região disputada da Caxemira inteiramente nas mãos da Índia. Isso sugere uma jogada estratégica maior, na qual Índia e Afeganistão se unem para pressionar o Paquistão pelos dois lados. Acontece que o ministro das Relações Exteriores dos talibãs visitou a Índia justamente quando os confrontos de fronteira com o Paquistão estavam se intensificando. Os detalhes das discussões deles permanecem não divulgados e o momento pode muito bem ser coincidência. No entanto, isso também pode sinalizar facilmente uma aliança estratégica mais profunda se formando. Mesmo assim, a interação aqui é complexa. A Índia se unir ao Talibã não pega bem, e o Paquistão pode reagir fortalecendo os laços com Bangladesh ou apoiando a retomada da Aliança do Norte. O resultado pode ser um novo equilíbrio frágil, com camadas de dissuasão empilhadas umas sobre as outras. Tudo isso sugere que mais episódios de ataques transfronteiriços entre o Talibã afegão, o Tehrik-i-Taliban Paquistão e o exército paquistanês são prováveis nos próximos meses. Mas isso ainda não é o que a região precisa.
O Afeganistão não teve um único ano de paz desde 1978 e agora a liderança do Talibã está conduzindo o país para mais uma guerra. Às vezes, o poder está em se conter. Ao perseguir linhas imaginárias, o Afeganistão corre o risco de cruzar uma linha muito real, a linha entre o poder e a ruína. Fui seu apresentador, Shirvan, do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário. Clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. Obrigado pelo seu tempo e saúde.